conheço ninguém que conseguiu realizar seu sonho sem sacrificar feriados e domingos pelo menos uma centena de vezes. Da mesma forma, se você quiser construir uma relação amiga com seus filhos, terá que se dedicar a isso, superar o cansaço, arrumar tempo para ficar com eles, deixar de lado o orgulho e o comodismo. Se quiser um casamento gratificante, terá que investir tempo, energia e sentimento nesse objetivo. O sucesso é construído à noite. Durante o dia, você faz o que todos fazem. Mas, para obter um resultado diferente da maioria, você tem que ser especial. Se fizer igual a todo mundo, obterá os mesmos resultados. Não se compare à maioria, pois, infelizmente, ela não é modelo de sucesso. Se você quiser atingir uma meta especial, terá que estudar no horário em que os outros estão tomando chopp com batata frita. Terá que planejar quando os outros permanecem à frente da televisão. Terá de trabalhar enquanto os outros tomam sol à beira da piscina. A realização de um sonho depende de dedicação. Há muita gente que espera que o sonho se realize por mágica, mas toda mágica é ilusão, e a ilusão não tira ninguém de onde está. Em verdade, a ilusão é combustível dos perdedores, pois quem quer fazer alguma coisa encontra um meio. Quem não quer fazer nada encontra uma desculpa. Texto, um meio ou uma desculpa, de Roberto Chiniachik. Olá, eu sou Cristiane de Castro, advogada e presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo. Bem-vindo ao Do Bem Show. Criamos esse programa para contar histórias de personagens do movimento apaiano paulista. História de pessoas do bem que colocaram nas suas metas de vida muitos propósitos. Pessoas que encontraram meios e não desculpas. E a nossa convidada é uma grande amiga das APAES, uma referência, Vera Lúcia Ferreira Lima, diretora da APAE de Ourinhos. Obrigada, Vera, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Cris. É um prazer aceitar esse convite, falar um pouco da minha trajetória na APAE. Nós vamos começar com uma pergunta que eu estou bem curiosa para saber. Na sua visão, como você define quem é a Vera? A Vera, eu sempre fui uma pessoa que acreditei no futuro e acreditei muito nas pessoas. E eu acredito que não existe dificuldade, existe luta. E a gente lutando, a gente chega ao objetivo que a gente almeja. E isso foi em todas as minhas empresas que passei, que trabalhei, na minha vida pessoal, profissional, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto esposa. E eu acredito muito nas pessoas. E eu acredito que a gente, tendo fé e acreditando no potencial, vendo o potencial das pessoas, você sempre alcança o seu objetivo. Por exemplo, na APAE, eu acredito que as pessoas com deficiência têm a capacidade, como qualquer um de nós temos. E eu consegui, lógico que não é sozinha, com toda uma equipe, mas provar que a pessoa com deficiência é capaz. E isso me orgulha muito, me deixa muito orgulhosa. Mesmo nesses 22 anos de APAE, eu acredito que foi construído uma sociedade de credibilidade do ser humano. E eu acho que isso que é importante. E essa sua acreditação, esse seu olhar, você consegue transmitir isso para a gente. E eu te conheci já atuando na APAE de Ourinhos. E agora eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi seu início no movimento apaiano. Verdade, olha, é uma história, né? Eu falo que tem gente que faz história e tem gente que entra para a história. Eu não sei como que vai ser meu caso, mas eu fiz a faculdade de serviço social e fui contratada na APAE. Na verdade, eu ia para uma outra entidade, a proposta era ir para uma outra entidade aqui do município que trabalha com a pessoa com deficiência física.
E aí, né, uma amiga minha cadeirante, que também se formou assistente social comigo, como ela era muito dedicada a essa entidade e ela tinha feito estágio na PAI, ela falou, não, eu vou permanecer aqui na entidade e você vai para a PAI. Aí ela articulou, conversou com o presidente e eu acabei entrando na PAI. Primeiro dia que eu entrei na PAI, eu olhei, vi como que era a entidade, como que eram as pessoas, era tudo gente de 15, 20, 30 anos, porque quem entra na PAI não sai, né? A gente acaba se apaixonando e fica. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu saí da faculdade, eu não vi nada sobre deficiência, o que eu vou fazer nessa entidade? Aí eu entrei, a diretora da época era uma pessoa muito gente boa, a outra diretora que saiu, um dia antes me pegou e falou, olha, eu espero que você faça a diferença. Eu falei, nossa, eu primeiro preciso conhecer, saber o que é a PAI, o que é a entidade, o que é a pessoa com deficiência. Eu não sei nada de deficiência. Tanto que depois de um ano de APAI, eu voltei na faculdade e falei com a coordenadora do curso de serviço social, falei, vocês precisam fazer alguma coisa, pondo na grade curricular alguma coisa sobre pessoas com deficiência, porque a gente sai da faculdade sem saber nada. E é uma demanda que precisa ser trabalhada. São gente, são seres humanos que precisam de apoio. Então, a pessoa tem que sair da faculdade um pouco preparada. Tanto que depois de 2 anos que eu estava na PAI, eu fui chamada para fazer parte de uma banca, de uma apresentação de monografia. Eu falo que isso são coisas que a gente vai plantando, sim, através do trabalho que a gente faz. Na PAI, eu tinha uma psicóloga de 30 anos, eu falei para ela que ela é a pessoa inesquecível na minha vida. Ela, com 1 mês de APAI, ela me deu o regimento interno, me deu o estatuto, me trouxe 4 livros, o serviço social na área de família, já tive que procurar um curso de pós-graduação, fui fazer a pós-graduação, e aí comecei a estudar. E comecei a conversar com as famílias. Realmente, né, há 22 anos atrás, a própria família sempre falava, não, o lugar dele é aqui na PAI, e eu acabava discutindo, não é. A PAI é um lugar de passagem, o lugar da pessoa com deficiência é na sociedade, é na família, é em todos os lugares, não é dentro da PAI. A PAI é um suporte para vocês. E aí, baseado nisso, eu comecei, como assistente social, a elaborar projetos de atendimentos, programas de atendimento, conversava com toda a equipe de 20, 30 anos, né, que estavam naquele sistema de atendimento. Eu falei, gente, para a gente receber visita, nós temos que organizar a casa, nós vamos ter que fazer isso aqui, vamos ter que fazer alguma mudança para fazer com que a sociedade acredite, porque se a gente ficar segurando eles aqui dentro, de casa para pai, da pai para casa, a sociedade não vai ver essas pessoas com deficiência, não vão reconhecer a capacidade e o potencial deles. E aí não foi fácil. Foram anos de luta, era quebrando paradigma, as famílias que eram contra a minha ideia, a diretoria, o que você quer mudar? Não é assim. Eu falei, não, gente, nós vamos ter que mudar, não dá para ficar assim. Nós estamos lidando com o ser humano. E aí foi indo, e graças a Deus, nesses 22 anos, a gente tem, assim, histórias super, com resultado satisfatório, famílias felizes, mais de 60 no mercado de trabalho, trabalhando, tem uns que já se casaram, construíram casa, 22 anos de história, realmente. Mas é uma história de credibilidade, de confiança. Hoje, né, os funcionários, a gente sempre conversa, que nós temos que acreditar neles. A obrigação nossa é fazer com que eles tenham, o potencial deles seja reconhecido na sociedade. E a luta nossa, eu sinto que muito prazer em tudo que eu fiz nesses 22 anos, e fico muito mais feliz ainda que a equipe que eu tenho hoje pensa como eu, trabalha como eu e acredita nisso. Eu acho que isso que é importante, né? E nas reuniões da federação eu tento passar isso, né? Mas nós temos uma equipe muito boa, o povo apaiano é muito amável, é muito confiável,
e um pessoal de luta. E realmente, o texto que você leu, eu não tinha sábado, não tinha domingo, eu não tinha feriado, eu ficava na PAI, na minha época não tinha computador, era máquina de escrever, quando eu comecei, então era sábado até 10 horas da noite fazendo projeto, vinha no domingo o dia inteiro, mas ainda à noite eu tinha o horário para minha família, para os meus filhos, mas tinha também a dedicação profissional. E hoje eu posso falar que eu me sinto realizada profissionalmente. Se amanhã depois eu sair, porque ninguém é eterno, eu plantei a minha semente. E eu sei que é uma árvore de bons frutos que tem aqui na parte de Ourinhos hoje. Vera, que história linda! 22 anos de dedicação, de muito trabalho, de boas sementes. E nesse contexto inteiro, eu quero que você diga para a gente, então, o que significa a PAI para você? A PAI é a família, né? É uma família da gente. Eu vou para casa, mas eu fico pensando na PAI. Então, a PAI é a extensão da minha casa, né? Eu vivo a PAI. A PAI, para mim, tem um significado muito importante, porque na PAI, essa extensão da família que eu tenho uma responsabilidade. A responsabilidade que eu tenho na minha casa com meus filhos, com meus netos, com o marido, eu tenho essa responsabilidade nessa entidade, porque a qualidade de vida deles também é a minha qualidade de vida. Se eles estiverem bem, eu também vou estar bem. E eu acho que isso é do ser humano, né? Eu cresci assim, que a minha mãe sempre dizia, que a gente precisa fazer o bem para receber o bem. Então, a paz significa muito na minha vida. Eu tenho que me preparar, sem dúvida nenhuma, porque uma hora a gente vai parar, a gente vai deixar de vir nesse local. Mas hoje, enquanto eu estou aqui, a paz significa muito na minha vida. E é por isso que eu luto, que eu brigo. Até aqui em Ourinhos eu tenho fama de briguenta e brigo mesmo. É uma coisa que eu estou aqui por eles, eu estou aqui pelas pessoas com deficiência, eu estou aqui pelas famílias, e a gente recebe crítica, a gente recebe elogio, e isso faz parte da vida profissional, pessoal. Então, a PAI é uma segunda casa minha. Ô Vera, são muitos anos e a gente sabe que nesse período muitas histórias aconteceram, né? Eu queria que você contasse pra gente alguma história aí que você considera engraçada que aconteceu na PAI. Engraçado, assim, eu tenho fatos, né, que aconteceram, sem dúvida nenhuma, mas é fatos marcantes, né? Não engraçado, assim, engraçado eu acho que eu não me lembro de nenhum no momento, mas eu tenho um fato na PAI que isso vai ficar comigo o resto da vida. Foi quando a gente começou a lutar para a implantação do atendimento autista, eu tinha um menino que vivia acorrentado. Então, esse caso foi marcante na minha vida e vai ser o resto da vida. Tanto que aqui o povo fala, nossa, será que o fulano foi alguma coisa? Eu falei, olha, se existe vidas passadas, eu não sei, mas se existe, eu acho que ele foi. Porque esse rapaz me marcou muito, até a mãe dele, esses tempos atrás, falou para mim assim, se eu morrer, eu vou morrer tranquila, porque eu sei que você vai cuidar dele para mim. Então, mas porque foi um caso, a situação X da questão da implantação do atendimento autista. E hoje, com mais de 100 autistas aqui dentro, ele foi o X da questão. Então, é uma história de vida. Foi o primeiro dia que eu nunca esqueço, né, no dia 17 de junho de 1999, eu não vou esquecer nunca dessa data, foi quando eu fui na casa desse menino e vi o jeito que esse menino vivia. Então, essa é uma história marcante na minha vida profissional dentro da PAI. E é engraçado porque em cada lugar que a gente vai trabalhar, parece que tem alguma coisa que marca. Quando eu estava no SOS, eu peguei um caso de uma pessoa com deficiência que, lá do Nordeste, acabou perdido, estava perdido aqui em Ourinhos, e eu era ainda estagiária no SOS, e consegui descobrir toda a história daquele menino, e conseguimos fazer a reintegração dele na família,
lá no Nordeste. E era uma pessoa com deficiência, né? E essa história dele me marcou. Eu falei, então, às vezes, eu falo que Deus conduz a gente na vida da gente. Você não está num lugar à toa, você está porque você tem uma missão. Então, eu acredito que a minha missão em vida é realmente me dedicar à pessoa com deficiência. Porque no SOS eu tive esse caso, na faculdade eu tive a Inês, né, que se formou comigo, cadeirante, e eu levava ela para todo canto, e aí caí dentro do PAI. Então eu falo que a minha vida dentro da PAI, eu não vejo, não lembro de coisas engraçadas, mas eu lembro de uma história que me marcou a minha passagem aqui na PAI. E vai ficar sempre, sempre, sempre. Tanto que volta e meia, eu tenho esse menino como um filho mesmo. Essa história da missão, das escolhas, e do quanto cada situação é preparada, né? É verdade, do porquê que você está em determinados lugares, tudo é preparado por Deus. E a PAI de Ourinhos tem uma história marcante, importante, nessa defesa dos direitos, melhorando, porque esse exemplo que você coloca é o exemplo real da melhoria da qualidade de vida das pessoas, não é? E a gente está num momento também de tanta instabilidade, não é, Vera? Agora, em momento de pandemia, olhando para as questões de uma maneira diferente, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que a PAI de Ourinhos está se organizando e enfrentando todo esse cenário de pandemia, que é um grande desafio, não é? Fala um pouco para a gente. Essa pandemia, eu acho que é o maior desafio da vida da gente, em todos os sentidos. E aqui na PAI é uma coisa assim que me deixa triste, porque as pessoas estão em atendimento, mas não naquele atendimento que necessita, que precisa e que já tinha no cotidiano, né? A gente se preveniu muito, estamos com aula online, o setor de saúde muito sistematizado, está atendendo, porque no começo, quando veio a pandemia e que era para suspender tudo, que a gente ficou, na primeira semana eu vi o desespero das famílias. Então, me ligando, mandando mensagem, desesperado, o que iam fazer? Foi assim, essa pandemia pegou todo mundo de uma forma muito triste, muito angustiante. E aí eu falei, não, a gente vai ter que pensar numa alternativa, se prevenindo os funcionários, mas também dando essa assessoria para as famílias que tanto necessita, e as pessoas com deficiência que tinham aquele hábito, que tinham aquele costume, que já estavam, né, naquela condução de vida, de participar das atividades esportivas, atividades de escola, de lazer, e de repente tudo isso para. E aí a gente buscou alternativas, estamos dentro das possibilidades, atendendo a todos que precisam. Tivemos muitas parcerias, né? O setor de assistência, em parceria com o SESI, está fornecendo alimentação. Isso, eu falei que o SESI foi um projeto muito fantástico, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que a alimentação é na escola. E aí, outra coisa que a gente ficou pensando, como que vai fazer? Adianta você fornecer cesta básica, mas às vezes a pessoa não tem o gás, né? Tem outras dificuldades. E aí a gente começou, o setor de serviço social está dando todo o suporte, o setor de educação também, o setor de saúde, os médicos, a equipe de reabilitação, tudo com todo equipamento, a gente procurou comprar os equipamentos, tudo que é necessário a gente está fornecendo. Estamos atendendo, mas sabemos que ainda não é o jeito que eles precisam, o jeito que eles gostam, né? Agora estamos fazendo a live da festa junina, passando, que alegria deles em casa, dançando, a mãe, né, se prosando com o filho. Tivemos depoimento de uma mãe, meu Deus, eu nunca consegui escovar o dente do meu filho, e agora, nessa pandemia, através da live de vocês, a gente conseguiu. Então, isso é uma vitória, apesar de momentos de muita tristeza, muita angústia, incerteza, que não sabemos até quando isso vai, como é que vai ficar, mas ainda a gente consegue, sim, levar um pouco de tranquilidade e
de alegria, né, para essas famílias. Tem razão, Vera, um momento aí de tamanhos desafios, mas de muitas descobertas também, não é? A gente tem que se reinventar, buscar alternativas, e as APAES, de um modo geral, também estão fazendo muito de maneira remota e da maneira como é possível, não é? E é o envolvimento de todos, né, Cris? Sim, tem razão. Eu, por ser de risco, eu fico mais em casa, mas venho... E tem uma equipe maravilhosa que estão sempre buscando alternativas. É aquilo que eu falei. Quando você tem amor e dedicação no que você faz, você consegue fazer com que as pessoas entendam o que você quer e eles também. Apesar que na PAI só fica quem realmente gosta e ama, né, do que faz. Então a equipe também está se articulando, temos muitos voluntários ajudando. Eu falo que o povo brasileiro é um povo de coração enorme, um povo iluminado por Deus, que também as pessoas estão se articulando, ligam, o que vocês estão precisando, ajuda. Então eu falo que é uma pandemia meia complicada que nós estamos passando, mas por outro lado a gente está vendo o quanto o ser humano é bom, né? O quanto Deus conduz cada pessoa. Vera, isso é muito verdadeiro. E por falar em APAE, nós gostaríamos de convidar você, Vera, e quem nos acompanha, para assistirmos juntos o novo vídeo institucional da FEAPAES SP. Voltamos no próximo bloco. Não saia daí! A FEAPAES, Federação das APAES do Estado de São Paulo, é uma entidade de assistência social sem fins lucrativos, localizada em Franca, no interior do estado, que luta pela defesa dos direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla desde 1993. Atualmente, assessora 305 APAES do estado de São Paulo, segmentadas em 23 conselhos de administração, com capacitações, cursos e projetos, atendendo mais de 70 mil pessoas por dia. Com apoio e incentivo de parceiros, a FEAPAES São Paulo presta assessoria nas áreas de assistência social, educação, gestão, saúde e jurídica, em prol das pessoas com deficiências. Todo este trabalho visa o aperfeiçoamento e a melhoria contínua dos serviços prestados pelas APAES. Conheça os principais objetivos da FEAPAES São Paulo, em prol das pessoas com deficiências. Contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva, garantindo todos os seus direitos sociais. Articular a implementação de políticas públicas. Dialogar com as esferas públicas municipais e estaduais na busca pela garantia de direitos. Conquistar novos parceiros para que as APAES tenham sustentabilidade para manterem os seus atendimentos e projetos. O trabalho sério e responsável desempenhado pela FEAPAES São Paulo garantiu à instituição a norma internacional ISO 9001, que contribui no gerenciamento e na organização de sistemas de atendimento, buscando aperfeiçoar o trabalho desenvolvido de assessoramento às APAES filiadas. A FEAPAES São Paulo sempre busca, em conjunto com as APAES, soluções para os problemas que as pessoas com deficiências enfrentam. Para isso, realiza a cada 3 meses encontros regulares de coordenadores regionais em 11 áreas: arte, assistência social, autogestão e autodefensoria, defesa de direitos e mobilização social, mobilização de recursos, educação e ação pedagógica, educação profissional, educação física, desporto e lazer, envelhecimento, saúde e prevenção, família.
Acho que todo mundo deveria tirar um pedacinho do seu tempo para poder conhecer o trabalho da APAE. A APAE, para mim, é a minha vida. A principal motivação para tudo isso acontecer é poder ver os benefícios que a inclusão traz para todas as pessoas. A APAE é tudo na minha vida. Articulamos muito com o poder público para que a legislação seja verdadeiramente cumprida e que tenhamos políticas públicas que garantam a acessibilidade em geral. Trabalhamos ainda com as parcerias privadas, com a finalidade de garantir a sustentabilidade da Federação das APAES e das APAES filiadas. Tudo isso para que juntos nós consigamos construir uma sociedade cada vez mais justa, acessível e respeitosa. Da APAE é tudo de bom. Paixão, alegria, sorriso, vamos curtir a vida! Conheça mais sobre o trabalho da FEAPAES através do site www.feapaesp.org.br. Olá, estamos de volta com a Vera Lúcia Ferreira Lima, uma grande amiga da Rede Apaiana. E a conversa agora vai mudar um pouco, pois queremos te conhecer mais um pouco, Vera. Partindo para o seu lado pessoal, conta pra gente quais são seus pontos fortes. Senhora, é muito, eu acredito. Garra, força, vontade, luta. Eu posso falar assim que eu tenho muita vontade de vencer, né, e de fazer o melhor. Então, um dos pontos fortes que eu tenho é acreditar naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu penso que é melhor, que é bom. E eu tenho assim muita crença naquilo que eu acredito que é bom para fazer. O que é ruim eu descarto. Mas o que eu sei que é bom e que vai favorecer as pessoas, eu acredito e luto e brigo para que a coisa aconteça, né? E só fico satisfeita, só me dou por satisfeita quando eu vejo a coisa realizada. Então, eu acho que um dos pontos fortes meu é acreditar e confiar naquilo que eu acho que é verdadeiro e que é certo. E você passa muito pra gente, essa imagem de força, de coragem, de luta. E na sua visão, quais são, assim, cita uns 3 pontos fracos? Nossa, pontos fracos. Eu sou assim... tem certas coisas que, por exemplo, eu tenho um momento de muita dificuldade. Eu sei trabalhar, eu sei fazer, mas eu não sou muito, eu tenho muita dificuldade nessa tecnologia, acho que já deu para você perceber isso. Então isso eu acho que é um ponto fraco muito forte em mim, e às vezes assim um pouco ansiosa demais. Eu acho que é um dos pontos fracos meu, essa ansiedade que eu tenho, e de muitas vezes até ter um pouco de dificuldade de dominar essa ansiedade. E conta pra gente o que mais te motiva? O que te faz acordar todas as manhãs e acreditar que é importante seguir em frente? A vida, eu falo que cada dia que a gente acorda, você tem que estar motivada para tudo que vai acontecer no teu dia a dia, porque se Deus te deu mais um dia de vida, é mais um dia de luta.
Então, a vida é tudo para a gente, né? À noite, a hora que eu vou dormir, eu agradeço mais um dia de vida, peço proteção da noite, e a hora que eu acordo, eu falo, Deus, mais um dia que eu vou viver. Então, é mais um dia que eu tenho que lutar. Eu acho que a vida é a melhor coisa que nós temos. Vera, e falando de futuro, quais são os seus planos para o futuro? Como você se vê daqui a 5 anos, por exemplo? Você tem pensado nisso? Tenho. Daqui a 5 anos eu penso em estar aposentada. Aposentada eu já estou, na verdade. Mas estar em casa, curtindo meus netos, dando sim um suporte, né? Porque hoje eu vejo que a gente não pode descartar a experiência de ninguém. A gente precisa contar com a experiência das pessoas. Eu vou estar disponível para as pessoas que precisarem de mim, de eu ajudar no que eu puder, mas assim, quero parar com o trabalho, me dedicar para alguma causa, mesmo pode ser até mesmo da pessoa com deficiência, de estar ajudando, contribuindo, mas sem esse compromisso que eu tenho. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Mas eu acho que a gente precisa dar suporte e deixar de ser o suporte. Então, eu acho que a gente precisa orientar, estar por detrás. Então, daqui a 5 anos, eu penso assim, eu tenho mais 5 anos aí para estar lutando, ajudando, e depois eu só quero estar nos bastidores, orientando se caso precisarem. Senão eu vou querer curtir meus netos, um pouco estão todos crescendo e praticamente já não vi meus filhos crescer e agora os netos também, né? Mas estamos aí, a vida é essa, né? O que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo. E falando de coisas importantes na sua vida, cita para nós 3 coisas que você considera altamente relevantes na sua vida hoje. 3 coisas super relevantes. Minha família, meus filhos, meu trabalho e Deus. E a Bíblia, onde está o teu tesouro, está o teu coração, e que o coração da gente sempre esteja nos melhores lugares, não é? Eu falo que, assim, eu não caio uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Tudo na vida da gente tem um porquê. E se você confiar em Deus, é aquilo que eu sempre falo para a turma aqui na PAI. Deus te coloca a cruz nas costas, mas entra debaixo para te ajudar a carregar. Então, quando a gente, tudo que você passa na vida, e muitas vezes eu falo para as mães, nada é tão doloroso, nada é tão difícil que a gente não consiga, né? A gente tem que ter fé em Deus, tem que acreditar em Deus e que fica tudo mais fácil para conduzir. E aí, você está gostando do bate-papo com a querida Vera? No próximo bloco, ela vai nos contar um pouquinho da Vera profissional. Voltamos já. Voltamos e, como prometido, vamos conhecer a história profissional da nossa convidada do dia, Vera Lúcia Ferreira Lima. Vera, onde você começou a sua trajetória profissional? Olha, na verdade, eu trabalho desde os 15 anos, eu comecei na minha adolescência. Aí a gente vai estudando, na vida profissional, eu falei, quando eu terminei o ensino médio, na hora de optar para a faculdade, a verdade eu queria ser psicóloga, né? Eu sempre tive vontade, eu queria fazer psicologia. Na época, né, há 25 anos atrás, quando eu fui fazer vestibular, o vestibular não era unificado. E aí, na hora de pagar a inscrição da psicologia, não dava, eu tive que fazer para serviço social. Olha e só. É aquilo que eu sempre falo. É Deus que conduz. Por quê? Eu fiz a faculdade de serviço social, quando na verdade eu queria psicologia, mas eu adorei a faculdade. E aí, quando eu caí no mercado de trabalho, e a gente foi estudando, foi lendo, eu me realizei muito mais como assistente social, talvez, do que como psicóloga, né? Se bem que eu admiro muito a vida
de psicóloga, mas eu adoro o serviço social. Fiquei na Paz 6 anos só como assistente social. E aí a diretora foi embora, o presidente chegou e falou para mim, ó, você vai ser a diretora. Eu falei, não, eu gosto de ser assistente social. Ele falou, você não tem escolha, você vai ser diretora. E eu exerci só 6 anos como assistente social. E peguei, né, já faz 17 anos que eu estou como diretora. E aí eu falei, meu Deus do céu, e aí? Né, a minha faculdade, o curso que eu adoro, ser assistente social eu adoro, mas enfim, eu dentro, mesmo na função de diretora, eu sempre coloquei a minha função como assistente social, porque eu acho que a assistente social ela tem um olhar mais humano, né? A gente se envolve muito mais com as questões das famílias. A faculdade, a gente aprende que quem são os usuários da assistência, mas isso me deu margem para atender não só pessoas usuárias da assistência, mas todas as pessoas, tanto aqui dentro da minha vida profissional na PAI, como fora. Então, a minha vida profissional, ela é marcante, porque foi um curso, foi uma opção de curso, né, que eu tive que ter na época, mas que me trouxe muita satisfação profissional. Parece que complementou esse lado do ser humano que eu sempre tive, e eu adoro fazer o bem, o melhor para as pessoas. Se eu não puder ajudar, atrapalhar também, eu não atrapalho, e o serviço social deu essa base. E até que eu fiquei muito feliz que tem uma funcionária que falou, olha, eu vou fazer, apesar, eu tô para aposentar e vou fazer serviço social, porque eu quero ajudar as pessoas. Então, essa visão de que não é que a gente ajuda, né? A gente tenta fazer o melhor possível. Enquanto profissional da área da assistência, eu aprendi muito mesmo, muito mais do que aqueles ensinamentos que a gente tem, que eu tive, né? Eu tive uma família que sempre colocou o ser humano em primeiro lugar, mas a faculdade veio complementar toda essa educação que eu tive de berço, e que bom que a gente passou isso, porque hoje eu vejo nas pessoas, né? Nossa, eu queria ser uma assistente social como você, assim como eu também, né? Eu me espelhei em outras assistentes sociais. E a gente ser espelho para as pessoas, isso é muito bom. Então, a vida profissional da gente, quando você reflete coisas boas, é gratificante. Eu me sinto realizada na minha vida profissional. Que maravilha, Vera. E me diz uma coisa, se eu ligar agora para suas referências, vamos pensar que você deixou um currículo comigo, eu vou ligar para suas referências. O que é que elas diriam sobre você? Eu acredito que vão falar, olha, é batalhadora, é dedicada, porque não tem outra coisa para falar, né? Às vezes, né, tem gente que fala, nossa, a primeira vez que eu olhei, você parece ser brava, mas conhecendo você não é. Então, eu acredito, né, que não me preocupa nem um pouco, e acredito que tem boas informações, porque na vida eu sempre passei isso, né, das pessoas serem boas. Então, eu acredito, eu nunca passei coisa ruim para ninguém, então as pessoas não têm coisas ruins para falar da gente, a gente só passa coisa boa, né? Então, eu acredito que, principalmente aqui em Ourinhos, né, em todos os lugares que eu trabalhei, tanto que às vezes eu encontro ex-patrão, ai, você não quer voltar comigo? Você foi a melhor funcionária que eu tive. Nossa, isso me deixa muito feliz, né? Eu falei, nossa, desempregada eu não vou ficar nunca, porque é todo mundo. Eu já encontrei vários, pessoal mesmo, né, até quando eu fazia estágio de serviço social. Nossa, eu queria, por que você foi para a PAI? Por que você não veio trabalhar comigo? Por que você não veio me procurar? Então, eu acho que a gente tem muita coisa boa para passar, né? Isso que é importante. Eu acredito que as pessoas... Lógico que eu tenho minhas falhas, sem dúvida nenhuma,
mas sou briguenta, e né, quando eu lutar pelos direitos da pessoa, eu vou e luto e brigo, então, até tem promotor aqui em Lins que fala isso, olha, eu te admiro muito, como que você briga pela causa? Então, se eu estou naquilo, eu tenho que brigar mesmo, né? Assim como eu brigo pelos meus filhos, pela minha família, eu brigo pelas pessoas com deficiência, pelo amigo, por tudo. Eu acho que a gente tem que deixar um legado na vida, e o legado tem que ser bom. E agora, se fosse o contrário, se você fosse responsável em fazer uma seleção e eu fosse a candidata, quais qualidades que você gostaria que eu tivesse? Olha, a seleção, para eu escolher um profissional para trabalhar comigo, né, no caso, se fosse você, além do conhecimento técnico, eu preciso saber o teu lado humano. O que você pensa das pessoas, como que você consegue se relacionar com uma equipe, o que você pensa das divergências do ser humano, porque nós não vivemos sozinhos, é impossível a gente viver sozinho na vida, a gente está sempre em contato com alguém, e a gente precisa ter pessoas que realmente aceitem as pessoas como são. Então, se eu fosse te contratar, além do seu conhecimento, do seu preparo profissional, eu preciso saber alguma coisa da sua vida enquanto ser humano, de como o que você vê, como que você enxerga o ser humano. Aí você serviria para trabalhar comigo. Muito bem, gostei, viu, Vera, da resposta. E você que tem uma equipe aí sob sua responsabilidade por tanto tempo, você se considera uma líder ou uma seguidora? Olha, eu acho que eu tenho um pouco de liderança, um pouco de seguidora. Não sou totalmente uma coisa ou outra, não. Até porque é aquilo que a gente está lidando com o ser humano, né? E até o líder, né, ele tem que saber ser líder. E para ele ser líder, ele tem que respeitar as pessoas. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco seguidor, né? E não só líder. Assim como não pode ser só líder também. A gente tem que ter essa balança. Verdade. E me diz, o que você acha? É melhor ser perfeito e atrasado ou ser bom e pontual? Eu acho que tem que ser bom e pontual. Perfeito, atrasado não justifica. Eu acredito que ser bom e pontual. A conversa tá boa e nós vamos continuar no próximo bloco. Não saia daí. Agora, nós vamos fazer uma brincadeira. Eu vou te fazer uma pergunta e você pode responder apenas com a palavra. APAI. Uma associação exemplar nesse mundo. Cachorro. Ai, meu filho caçula. Gato. Não tenho, mas animal é animal, né? É tudo. Família. Razão do viver. Fé. Tudo na vida. Felicidade. É bom, mas a tristeza faz parte. Uma bebida. Vinho. Uma comida. Ai, eu adoro uma lasanha. Um lugar. Praia. Vera, meu muito obrigada. Que em tempos tão difíceis como que vivemos, nós possamos compartilhar mais os bons exemplos e que a nossa fé em dias melhores continue acesa. Obrigada mesmo por nos proporcionar um pouco mais de alegria com a sua história de vida.
Eu que agradeço, Cris. Foi muito bom estar participando, falando um pouco da paz, né? Um pouco da minha vida, mas foi um programa nota 10, muito bom. E a gente sempre ser modelo, né? Ser exemplo, aliás, a gente ser sempre exemplo para as pessoas. Eu que agradeço muito o convite e se precisar, estou à disposição de novo. E o Do Bem Show se despede aqui. Eu espero que tenha gostado e que este programa tenha lhe proporcionado algum momento de alegria. Nosso grande abraço, fiquem todos com Deus.